Está chegando mais uma edição do programa Se Liga. Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que passam a semana observando o que acontece à nossa volta para dar suas opiniões e com elas nós repensarmos ou pensarmos melhor o que acontece e nos afeta no nosso mundico aqui, o mundão também. Conosco hoje o economista Manuel Tedim, o consultor Paulo Fraga e o publicitário Elísio Pires, além do publicitário Lula Vieira. E é com Lula que a gente dá o tiro de saída aí, o tiro de começo de partida. Lula, se ligou em quê na semana que passou, meu amigo? Olha, eu estou muito ligado a essa discussão sobre a descriminalização da maconha, que está agora no Supremo Tribunal Federal, que interessa a todos nós, não só no aspecto social, sociológico e tal, como no econômico. Quer dizer, na realidade, a indústria da maconha, a indústria, inclusive, da proibição da maconha e os lucros que essa proibição traz para os traficantes, para os comerciantes da maconha, interessa a todos nós. Eu também acho que eu estou muito ligado ao hacker da Vaza Jato, que entrega à Polícia Federal as provas do pagamento da Carla Zambelli. Eu acho que isso começa realmente a deixar bem mais transparente o que foi o governo que, em boa hora, a gente se livrou. E dentro disso, eu diria que o que está aparecendo por aí é de aterrorizar, é assustador. Então, é nisso que eu estou ligado e eu estou torcendo aí para que a verdade apareça e a gente se livre de uma vez por todas dessa imagem de que é possível que este pessoal volte a nos governar. Elísio Pires, e você? Se ligou em quê na semana que passou, Elísio? Me liguei na noite de ontem, na quarta-feira, né? Não sei se vocês viram, o Lula foi escondido na casa do presidente da Câmara, do Arthur Lira. Escondido, não está na agenda oficial, está negado até hoje que tem, ficou lá 1 hora e parece que ficou resolvido esse problema aí do novo ministério. Então, na realidade... Esse negócio de escondido é padrão, isso era antes e continua agora. Né? Não, com certeza absoluta. Se foi para resolver, aplaudo a ida dele, é melhor assim, né? E não o que eu não sei é se é bom para quem que é bom. Eu fico o Haddad estava criando um conflito desnecessário com o Lira, né? Mas parece que a saída lá resolveu muito. Então parece que está tudo mais ou menos encaminhado. Vamos aguardar, né? Agora vamos ficar sabe aonde? Nas boas notícias, né? Curto muito as boas notícias. A primeira delas é que a Secretaria de Educação de Pernambuco deve inscrever uma senhora de 94 anos no Guinness para ser a estudante mais idosa do mundo, né? A idosa de Petrolina diz que não perde uma aula para se alfabetizar, que ela, aos 94 anos, era analfabeta. Então, se entrar no Guinness, eu acho que é uma notícia realmente muito, muito boa, né? Admirável, né? E outra também que eu achei interessante, que duas amigas... E tem o espírito de Pernambuco, né? Pernambuco cada vez mais se destaca como na educação está indo muito bem, né? Depois do Ceará está indo muito bem. Exatamente. E também, que eu achei uma boa notícia também, que duas amigas de 81 anos, para comemorar o seu aniversário, realizaram um sonho de viajar pelo mundo em 80 dias. E andaram de camelo, voaram de balões, usaram tudo que é meio de transporte para comemorar os 81 anos. Muito boa. E outra notícia, para quem está afim de comprar uma casa baratinha, tem a casa da Anitta, na Barra da Tijuca, que ela botou à venda e reduziu o preço de 11 milhões, agora está por 7 milhões. É só ir lá e resolver. Preço de ocasião. Vai se mudar para onde? Liquidação. É praticamente dado. A pergunta é, aceita Pix, ou Elísio? Olha, tem uma outra palavra que começa com pi, que parece que ela aceita, mas não é Pix. Não. Meu Deus do céu. Ai. Paga, Pedinha, paga. Elísio Pires de Deus. Pois bem, Elísio, posso prosseguir?
Pode, agora eu deixo, pode. Paulo Fraga, e você, se ligou em que na semana que passou, meu amigo? Cara, eu vou dizer a vocês, eu estava achando que tá tudo jóia e não tá tudo tão jóia assim não, entendeu? As joias estão se transformando em episódios aí difíceis, né? E essas coisas mais recentes dão a sensação de que abriram a porta do chiqueiro, né? E, e as notícias que vêm à tona, o cheiro que vem à tona, são os mais fedorentos possíveis, né? É lamentável, né, que a gente viva e conviva com esse chiqueiro da política brasileira. Até nesse aspecto, uma coisa que a gente comentou em programas anteriores, essa coisa da promiscuidade entre os poderes, né? E à luz do que o Elísio comentou do encontro do Lula com o Arthur Lira ontem, né, o Elísio? Ontem. É o relato de encontros de ministros do Supremo com o ex-presidente para discutir assuntos certamente de interesses altamente escusos, entre os quais eu não gostaria de deixar de mencionar aqueles dois que foram por ele escolhidos e aquele outro que é amigo íntimo do nosso querido Barbosa, que eu vou declinar de citar. Mas olha, ele pelo menos é justo. Ele se encontra com o ex-presidente e se encontra com o presidente também. Ele é fantástico. Não, ele craque, não tem acepção de pessoa. Ele é o nosso Neymar. É o nosso Neymar do futebol. Meu Deus. Meu caro Manuel Tedinho, eu sei que você tem uns 10 ou 15 assuntos para a gente conversar hoje, não é não, Manuel? Tem a Petrobras que voltou a corrigir preços e tal. Eu acho que a Petrobras estava fazendo um jogo de cena. Ela vai continuar, para mim ficou claro que ela vai continuar ajustando o preço ao mercado, mas fora, sem tanta, enfim, não tão num espaço tão curto de tempo. Vai esperar um mês, 40 dias e vai ajustar Está cumprindo a ordem do presidente de abrasileirar os preços. Não, ele deu uma maneira, a minha interpretação é diferente, ele deu uma maneira de enrolar o presidente, que queria que o preço fosse administrado. E ele falou, não, a gente faz aqui, pô, você vai ver, não vai aumentar, e ficou, sei lá, 45, 60 dias sem mexer. Agora estava defasado 25%, ele já tacou 25, não sei quanto e pronto, deu tudo certo. Estava criando problema de abastecimento de diesel no interior, né? Em muitos lugares tinha caminhões começando a parar por falta de abastecimento, porque a gente não produz diesel suficiente com o nosso petróleo aqui, a gente tem que importar. Se o preço está apertado aqui, os importadores não vão importar com prejuízo, nem a Petrobras. A Petrobras até faz um pouco, mas os outros que têm um tamanho importante no mercado não fazem. Então, isso daí já foi bom. A Petrobras ontem tinha subido 2,5%, com o mercado estável para baixo, porque o mundo está um pouco assim, né? O mundo está inseguro com a inflação americana, que parece que o núcleo da inflação não respondeu do jeito que era para responder, e, enfim, e o Fed o Banco Central deles, vai continuar com juro alto. Ao contrário do nosso presidente aqui, o Biden não xinga o Banco Central quando ele toma essas decisões técnicas e adequadas. Outra coisa... é curioso mesmo, Manuel, esse ponto que você está trazendo à tona, é porque não faz mesmo, né? Não. Tem um respeito entre as instituições, né? Cada qual no seu lugar, né? Não é função dele. Ele pode até chegar e falar, puxa, eu adoraria que a taxa de câmbio a taxa de juros estivesse mais baixa, tal. Isso é o máximo que ele pode fazer. E assim mesmo não seria bem visto lá, não, tá? Outra coisa que está acontecendo, que vocês já mencionaram aqui, que é espetacular, essa coisa que está acontecendo no Congresso, a Araraquara Hacker, né? E jogou tudo na mesa. E é muito engraçado que depois o Arthur Maia, no final chegou uma certa altura lá e falou,
Afinal de contas, o que é um código-fonte? Quer dizer, ele estava horas falando de programação, não sei o que lá e tal. E, enfim, mas tudo bem, ele não é obrigado a saber isso, e a maior parte do Congresso não sabe o que é código-fonte, nem muito menos o que é compilar um programa para linguagem, enfim. Sabe, se tem alguma coisa de sacanagem, o Congresso sabe. Pode ficar. Mas isso não é sacanagem. Não há técnica, nenhuma inocência naquele pessoal lá. Não, mas isso é técnica de programação. Isso não tem nada a ver. Sim, mas eles sabem qual a utilidade de quebrar isso. Sabe. Porra, nem. Ué, tanto que o Arthur Maia perguntou no final. Afinal de contas, o que é isso mesmo? Normal. Obrigação nenhuma de saber. Tem, senão não faz sacanagem. Aproveita, Lula, que está ainda na conversa, e me diz o que a gente vai ler nos próximos dias, Lula. Este livro aqui, do Eugênio Butti, um ensaio sobre incerteza, ele vai ter um evento em lançamento, que depois eu dou os detalhes, mas nesse evento falarão. A Cristina Gaulia vai falar a Andréa Pachá, o próprio Eugênio Butti, a Rosisca Darcy e eu, que vos falo, também falarei sobre essa época das incertezas todas e como nós precisamos, como pensamos a ideia do que nos desorienta, que é a nossa entrada, a entrada da humanidade, e principalmente aqui no Brasil, da era digital. Eu depois dou os detalhes, que ainda vai ser em setembro, vocês vão esquecer, mas por enquanto leiam esse livro. Esse livro vale a pena, é do grande Eugênio Butti, A Incerteza, um ensaio. Isto posto, vamos ao ponto. Vai se ligar em que na semana que chega, Lula? Eu vou me preparar para esse debate, lá nessa ocasião do lançamento do livro, e vou me ligar nos desdobramentos do caso das joias. Eu acho que tem muita coisa a aparecer ainda, tem muita gente com histórias para contar. Isso mostra muito a pequenez da cabeça do ex-presidente, né? Um sujeito pequeno, mesquinho, né? Batedor de carteira, o homem da trombadinha, das coisas que ele sempre fez e a família fizeram ao longo da vida, né? Rachadinhas e... É um negócio... É uma mediocridade intelectual, ética, sem precedentes, né? Realmente incrível isso, sabia? Triste, muito triste tudo isso, muito triste tudo isso. É uma pena isso. E você, Manuel Tedin, vai se ligar em que na semana que chega, Manuel? Eu estou ligadíssimo nessa CPI que ficou... Cara, todo mundo foi implicado, ficou claríssimo quem deu a ordem. E estou ligado no Cid também, o advogado novo dele tá bacana, né? Olha, tem gente que manda, que nem o Boca, o Pazuello falou, né? E, tem gente que manda e os outros que obedecem, né? Isso. Essa linha... cara, isso tem novidade aí. Eu estou achando que essa prisão do Bolsonaro é capaz de demorar tanto assim. Não sei, cara, eu acho que ele merece ser condenado e tudo isso, mas eu não desejo ninguém ser preso, né? Um horror. Mas se há alguém que merece, tá lá essa figura, né? Coisa horrível. Paulo Fraga, e você? Se liga em que na semana que chega, Paulão? Eu estou um pouco com o que o Manuel está comentando, esses desdobramentos que a gente tem por aí. Tem a agenda econômica, que depende do Congresso, né? Bolsa saiu de 121 mil pontos, está em 115, quer dizer, é uma volatilidade que dá um sinal de insegurança muito grande em relação ao que a gente possa ter aí pela frente. E outra questão, que é o que se passa pelo mundo, no conceito dos conservadores de direita, que é esse louco varrido lá na Argentina, né? Para ver o que vai acontecer com o cenário político lá na Argentina, porque se for esse louco que ganhou lá as primárias, nem sei se é assim que a gente chama... 30%, né? 30% dos votos. Eu não tenho como avaliar, mas o cara é um louco varrido mesmo, entendeu? Então,
Se o mundo é dos loucos, eu acho que ele é a pessoa mais adequada para acabar de destruir nosso querido vizinho, entendeu? Elísio Pires, e você? Se liga em que na semana que chega, Elísio? Eu estou ligadíssimo na análise dos 4 celulares apreendidos pela Polícia Federal do Frederic Wassef, né? Só para lembrar, o Wassef foi o recomprador do Rolex, né? Imagina o que um desses 4 celulares que ele usava para falar só com o Bolsonaro. Então, Agora, acho que vem coisa por aí. Elísio, é o maior desempenho que eu já vi na minha vida. Um dia ele disse que nunca ouviu falar na joia, nem sabia o que era isso. No outro dia ele reconhece que transportou a joia. No outro dia ele aparece com o recibo da joia. É genial. E pagou em dinheiro vivo, né? E esquece. Ele não tem nenhum problema de coerência. Ele fala o que na hora lhe parece mais adequado. Eu queria só registrar uma outra coisa importante aí, que é uma efeméride. Efeméride é bonito, né? Isso é uma beleza. É bonito pra caramba. A Lei Maria da Penha está fazendo 17 anos. E realmente, talvez, da história da legislação brasileira, é um dos grandes momentos foi quando esta lei passou a vigir. Na realidade, é baseada nela que a gente pôde ter uma visão mais... uma visão da urgência de promover os direitos das mulheres e colocá-las como protagonistas da nossa vida social. Eu acho que a lei que comemorar a Lei da Maria da Penha é uma obrigação de todos nós, homens e mulheres. Eu queria só também registrar uma outra coisa importante aí. Está sendo lançado hoje, vai começar a entrar no stream, um documentário maravilhoso sobre Curitiba, que é o Joaquim de Carvalho, que entrega toda a estrutura do negócio do Moro lá em Curitiba. E tem passagens maravilhosas como o funcionamento e o lado secreto dos bordéis de Curitiba que viviam à disposição dos juízes, desembargadores do TRF4, e o uso que se faziam dos resultados das gravações das monumentais surubas que se armavam. Isso é delicioso e eu acho que eu me sinto num país muito mais moderno. Senhores, chegamos ao final desse nosso encontro, mas semana que vem tem mais, e você que esteve com a gente agora, ou em qualquer momento, em qualquer lugar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dê o seu like, se inscreva no nosso programa, dê o seu dislike se não gostou, opine, dê sugestões. A gente gosta demais da sua participação por aqui. Manuel Tedil, economista, o consultor Paulo Fraga, o publicitário Elísio Pires e o também publicitário Lula Vieira voltam semana que vem ao nosso programa para o nosso prazer e deleite. Valeu demais, meus amigos. Até semana que vem. Viva Socorro! Viva Socorro! Viva! Abraço, gente. Tchau. Se liga!